Mais um podcast com Nayara Fortaleza, com o apoio da Le Monte Cristo Pousada e o Centro de Terapias Integrativas. E também, hoje, CrossFit Aldeota. Nós vamos falar, olha só o tema, exercício físico como hábito para a saúde mental. E será que vamos falar só de exercício físico? Como é essa questão do exercício físico ligado à mente? Interessante o assunto, né? E para falar disso, nós trouxemos um expert no assunto. Para mim, ele é o He-Man. É assim que eu chamo. Ele é um querido em vários aspectos e vocês vão entender por quê. Com vocês, Fred Guedes. Olá, Nayara. Prazer estar aqui com você falando para o seu público, para as pessoas que querem falar um pouquinho sobre atividade física, sobre hábitos, sobre saúde mental, né? São 3 temas que a gente gosta bastante, me desenvolvo, estudo bastante sobre e vamos ver o que sai de bom aqui no nosso bate-papo. Bom, já saiu muita coisa boa quando eu conheci você, onde éramos colegas, né? Num curso de comportamento, né? E dali você se doou, talvez você nem perceber ou percebendo, mas você deu muito de si, dentro da sua experiência, sobre passar a gostar de exercício físico. Na realidade, a questão do exercício físico, ela já está presente na minha vida há muitos anos, né? A minha primeira grande paixão é o meu primeiro vestibular que eu fiz lá atrás, 1997, foi para educação física. Na época só tínhamos o UFC, o Unifor e o S, e só tinha um curso de educação física na UFC e na Unifor. Como eu não era filho de rico, não passei na UFC e fui trabalhar, fui viver a vida. Ai, você não é filho de rico? Essa cara de rico! Pois é, foi uma das poucas vantagens que Deus me deu. Tem a cara de rico. E a atitude, né? Tá. Costumo dizer que a beleza ela não é só corpo, não é só física, não é só face, né? A beleza ela vem de dentro. Uhum. Então eu fui trabalhar, anos depois apareceu a oportunidade de trabalhar com fitness, trabalhar com o corpo humano, e aí eu me apaixonei verdadeiramente pelo corpo humano. Fui estudar o corpo humano, fui estudar como melhorar, como prolongar a longevidade, prolongar a capacidade de trabalho. Eu tenho 45 anos hoje, quero daqui a 55 estar fazendo as mesmas coisas que eu consigo fazer hoje, com 65 as mesmas coisas que com 55, e por aí vai. Uhum. Né? Então eu acho que a atividade física e o hábito em si, eles servem muito para isso, para prolongar a capacidade de trabalho. Uhum. E no meio dos processos da vida, né, casei, fui pai, comecei a me desenvolver como empresário em várias outras áreas e apareceu a questão da inteligência emocional. E eu que já era um cara apaixonado pelo corpo humano, passei a ficar um cara ainda mais apaixonado pelo Subiu de nível, né? comportamento humano. Exatamente. E hoje eu entendo plenamente que são duas coisas extremamente correlacionadas. Você não consegue manter um hábito, você não consegue dar uma virada de chave na sua vida se você não tiver um pensamento, o foco, se você não tiver a intencionalidade de você estar saindo daquele ponto Azinho, que é quando você começa, até o ponto B, que eu costumo dizer que o ponto B ele é infinito, né? Uhum. Dependendo de quando se trata de atividade física, o ideal é que ele seja infinito, que você comece, crie o hábito e vá cada vez mais você se desenvolvendo e pegando gosto pela atividade física, seja ela qual for. E qual o segredo? Qual a dificuldade que você mais encontra nas pessoas de gostar, aprender a gostar de exercício físico? O que é mais comum nessa dificuldade que as pessoas têm como dificuldade? E como fazer com que ela passe a gostar? Isso está mais ligado a que necessariamente? Vamos lá. Eu tenho uma teoria que eu já venho desenvolvendo ela há vários anos, né? Desde que eu coloquei a minha academia, que é o seguinte: não existe atividade física ruim. Existe atividade física que não é adequada para você. Entende? Então, assim, hoje eu trabalho com musculação, hoje eu trabalho com crossfit, hoje eu trabalho com artes marciais, jiu-jitsu, judô, boxe,
Muay Thai, todo tipo de artes marciais, todas tem lá na minha academia à Não disposição. vou me surpreender se um dia tiver Pilates. Já tive Pilates Olha por várias só. vezes lá. Já tive Pilates. Mas o Pilates, lá dentro do CrossFit Odeota, a nossa academia, né? Lá a gente tinha uma barreira de espaço que impossibilitou que os Pilates Sim. tivessem crescimento. Então eles ficavam durante um determinado tempo, depois eles procuravam um lugar maior. Entendi. Mas é uma atividade muito bacana. Muito. Apesar de ser, em sua grande maioria, executada por fisioterapeutas, né? Não por profissionais de educação física. Mas você sabe que eu já tive professor de Pilates? Pois é, eu já tive E foi bem eu já tive a oportunidade também de fazer aulas de Pilates e também já fui convidado para participar de algumas especializações, mas nunca me despertou o interesse, porque já era uma coisa comercial, já um pouco, como é que eu vou te falar? Não era a essência do que eu acreditava. Eu acho que tem outras formas de você trabalhar o corpo humano que elas são mais. Como é que eu vou te falar? Talvez a própria identificação. Isso, é muito da minha identidade. Eu não me identifiquei com a modalidade. Pronto. Enfim. Mas então, voltando. Você disse que o exercício adequado para aquela pessoa. A atividade adequada. Primeiro, eu gosto de deixar claro que isso é uma coisa que ela é ensinada no primeiro semestre do curso de educação física. Existe uma grande diferença entre o cara que faz uma atividade física e o cara que faz o exercício físico. E como é que é isso? Vamos lá. A atividade física, ela é qualquer atividade que você faz que demanda qualquer esforço do seu corpo. Por exemplo, você vai fazer uma caminhada na beira-mar. Você está fazendo uma atividade física. Você vai correr na beira-mar. É uma atividade física. O exercício físico é você fazer uma atividade física com um planejamento, Uma com constância. uma constância e com um acompanhamento. Um profissional. Não, de preferência sim. De preferência que sim. seja, O porque ideal senão que seja. arrebenta De o preferência corpo. sim. Então, assim, o exercício físico, ele exige de você disciplina, foco e constância. E constância. Então, assim, existe essa diferença. Então, muita gente fala, atividade física, não sei o que, não sei o que. Eu gostei muito quando a gente escolheu o nome do tópico para o podcast, porque a gente escreveu da forma certa. Exercício físico como hábito para a saúde mental. E nessa pegada é que eu tenho recuperado, Nayara, vários alunos hoje de quadros de depressão, quadros de estagnação pessoal e profissional, todos através do exercício físico, acredita? Sim. Acredito. Porque a primeira coisa que o cara passa a se gostar quando ele tá... Porque tudo passa a funcionar diferente, né? Você dorme melhor, você vai ao banheiro melhor, você acorda com mais disposição. A atividade física, no final das contas, ela acaba se tornando uma válvula de escape. Vou citar aqui uma analogia é a que mais acontece. A pessoa está namorando há muito tempo, separa, tem um término, uma desilusão amorosa, algo do tipo. O cara vai para dentro da academia, quando dá com 6 meses, tanto o rapaz quanto a moça, parece que aconteceu uma metamorfose. Entende? Porque ele pega toda aquela energia de estar pensando, aquele luto do término e tal, aquela coisa toda, e o cara deposita toda aquela energia ali dentro de uma academia, e daqui a 6 meses o cara tá irreconhecível, às vezes o ex tá irreconhecível também, se encontram, voltam ao namoro. Já aconteceu várias vezes. Como analistas comportamentais, a gente pode trabalhar os casais antes que haja separação. Com toda certeza. Com toda certeza. Todos os processos que eu Vamos faço. apimentar os casamentos através do hábito do exercício físico. Eu diria para você, Nara, que 70% de todos os atendimentos que eu já fiz hoje, voltados para a inteligência emocional, para análise de perfil comportamental, para tirar o cara do estado de estagnação dele, o primeiro passo que ele quis entrar em ação foi voltar a cuidar do corpo. Isso é um dado interessante, isso é um dado estatístico, isso é um dado que talvez, eu não sei se é uma coisa involuntária, acredito que não seja. Não, é científico. Mas como estudiosa do amor, você sabe qual é a primeira linguagem do amor? Depende de quem é, né? Pois é, isso a gente até aprende lá no curso que depende de quem é. Mas, de forma geral, a básica de todas, isso é um estudo bem recente, de um médico, que ele vai além das 5 linguagens, ele já fala em 7, tá? Olha que legal. É bem legal.
E ele fala que a base de todos, e isso aí tem total fundamento dentro de tudo que eu estudei lá na Fono, é o toque. Toque É físico. o toque físico, que ele diz que é muito comum nas crianças e nas mulheres. Os homens acabam perdendo com o tempo, não é perdendo, porque todo mundo tem todas, se distanciando um pouco mais, mas é o toque. Então ele fala que se o casal está se distanciando, está brigando, começa a se tocar. Nem que seja só assim, vamos assistir o filme, a gente está com ódio do outro, mas fica assim, o toque. Aí a chance desse casal voltar ao diálogo e se entender é maior. E o que é o exercício físico? Se não o autotoque, né? Você acordar suas células. Então isso faz sentido. Faz todo sentido. Então, como eu estava falando, né? O exercício físico hoje, fazendo uma correlação com a questão da saúde mental, ele é uma excelente ferramenta para você voltar a entrar em ação. Se você está no estado Isso depressivo... para qualquer coisa da minha vida. Para qualquer coisa da vida. Tá. Se você está depressivo, se você está com problemas financeiros, se você está desempregado... Não consigo terminar minha monografia, que é muito comum. Tira 1 horinha por dia, vai ali, procura primeiro uma atividade física para que você... mas se eu for perder 1 hora na academia, mais meia me arrumando, mais meia para tomar banho, mais o deslocamento, eu não vou escrever a monografia. É um erro, né, pensar assim. Nayara, assim, eu costumo falar muito com... E são desculpas, né? Da autossabotagem. Eu costumo dizer para todos os alunos que pensam em desistir, ou para todos os meus coaches, né? Eu falo disso, quem quer, arranja uma maneira. Quem não quer, arranja uma desculpa. Uma desculpa. Então, assim, eu já tenho o meu cérebro todo treinado para não deixar que isso ocorra, né? Então, quando eu tenho algum tipo de objeção, que são objeções, eu não encaro nem como desculpas, a gente já tem meio que o argumento para todas. Entende? Então, assim, o dia tem 24 horas, vamos supor que você é um adulto... Para todo mundo, né? Para todo mundo. Se você é um adulto saudável, você dorme 8 horas por dia, que faz tempo que eu não durmo 8 horas por dia, mas vamos segundo o que a OMS fala, que é dormir 8 horas por dia. Também depende do organismo, né? Sobram 16 horas. Você não consegue tirar ali 2 horas ou 2 horas e meia para você cuidar do seu corpo, porque assim, daqui a 20, 30 anos, a vida média do brasileiro, nós aumentamos agora a nossa expectativa de vida, né, de alguns anos para cá. Sim. Então hoje, pressupõe-se que uma pessoa de classe média até a classe alta, que ela consiga viver até beirando os 80 anos no nosso país. Então, eu diria que os 40 é os novos 30 e os 30 é os novos 20. Então, você vai chegar com 40 parecendo aquele tiozinho, aquela tiazona de bobs no cabelo, só fazendo as coisas dentro de casa, crochê, de cozinha, cadeira crochê de e tal. Não, o mundo hoje está todo globalizado, a informação está na palma da mão. Então, assim, você tem muito tempo para fazer tudo. Por quê? Porque o mundo ele hoje é acelerado por natureza. Até em casa dá para fazer, Você tem a riqueza da informação na mão, você tem a riqueza do conhecimento na sua mão. Você hoje não precisa mais... Imagina o seguinte, que 10 anos atrás, para tudo que você queria fazer de pagamento, você tinha que pegar uma fila num banco. Hoje você faz aqui na ponta do celular. Então, tipo assim, há 10 anos atrás já tinha gente gastando 2 horas treinando. Há 20 anos atrás já tinha muita gente gastando 2 horas treinando. Daqui a 40 anos vai ter muita gente gastando 2 horas treinando. Então, é mais fácil, é mais barato, é de forma preventiva que a gente recomenda e aconselha que você comece a fazer atividade física o quanto antes. Por quê? Porque previne uma série de doenças, diabetes, hipertensão, Alzheimer, como é o seu caso, que foi o que lhe motivou a não estou com Alzheimer, tá, gente? Isso é um recorte, pessoal, ela não está com Alzheimer. Não estou. Nós tivemos várias conversas sobre a questão da atividade física. Mas eu tenho possibilidade, devido à minha avó ter desenvolvido, a minha mãe estar com demência. E nesse período do climatério, que eu inflamei, fiquei triste,
Aí fui para o psiquiatra, fui mal diagnosticada, né? Não, isso é uma depressão, e aí entrei nos medicamentos que eu poderia ter sido medicada com suplementos, com exercício, com tudo que eu estou fazendo agora. E teria resolvido. Então, fui por um caminho que inflamou meu corpo. Quando eu cheguei na médica, que descobriu o que estava acontecendo, que eu estava inchando, ela falou assim, olha, vamos desinflamar seu corpo, vamos fazer exercício físico, vamos desafiar sua mente e vamos ver o seu sono. Com essas 4 coisas, você fazendo bem direitinho, daqui 15 anos, que foi, eu tenho 55, mais 15, 75, né? É isso? Não, Ou, mais 80? 15, 70. 70, que foi quando minha mãe iniciou com a demência. Eu não vou precisar desenvolver. Entendo. Eu estou fazendo por onde para não desenvolver. Isso não ser uma sentença, né? Entendo. E dentro dos testes que eu faço, ainda dá o quê? Genialidade, você acredita? Acredito. Aí eu falei assim, gente, eu venho com o dom de ter um cérebro diferenciado. Eu tenho tudo para ter uma vida saudável e eu não vou fazer nada por isso? Porque eu tenho a possibilidade de desenvolver uma doença que está na família, né? E tem a questão do diabetes. O diabetes eu olhava, eu percebia. Eu tenho predisposição para diabetes, Que é a né? família do meu pai. A família da minha mãe e do meu pai, os dois, têm... Eita, dobrado aí. Dobrado. Pois é, então assim... Mas assim, Nayara, hoje, além da questão do exercício físico, a medicina ela já está muito avançada no quesito prevenção, né? Hoje você tem o médico desportista, você tem nutrólogos, você tem médico que vai fazer um check-up, ele vai te diagnosticar. E o profissional da inteligência emocional, porque é não guardar doçura, né? Não guarda doçura. A questão da inteligência emocional, ela é eu costumo dizer que ela é é como se você estivesse tirando uma cortina de véu, assim, da frente dos olhos de todo mundo. Porque os meus filhos já estão sendo educados para saberem quem eles são, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, têm sua autonomia, já sabem quais são suas alavancas de carreira, já sabem quais são suas forças pessoais. Então, assim, quanto mais cedo você tiver acesso a essas informações, melhor você vai se desenvolver ao longo do tempo. Por exemplo, se eu há 20 anos atrás, quando eu casei, há 22 anos atrás, quando eu casei, eu tivesse Você está no primeiro casamento, né? E o último. E o último. Porque a gente casei. Viu, Carol? Voltando à questão do Alzheimer, que ela disse que ela jura de pé junto que ela vai ter Alzheimer. Eu disse, amor, então... Mas por que essa crise é limitante, porque gente? ela tem a avó materna tá com Alzheimer, a avó paterna mas morreu com não é Alzheimer. Uma sentença. Sei, mas sensibilidade não é uma sentença. ela tira isso, ela fica brincando com isso o tempo todo, eu fico até pegando no pé dela para não verbalizar, não atrair o universo. Não atrair o universo, exatamente. Eu também acho eu penso muito igual. Então, assim, eu era um cara muito de reclamar, não reclamo mais, porque reclamar é reclamar 2 vezes, né? Então, aprendido isso. Então, voltando ao assunto. Se eu soubesse 22 anos atrás, quando eu casei, as informações que eu possuo agora, do meu perfil de identidade, de quem eu sou, quais são as forças as minhas forças pessoais, que tipo de ambiente me faz bem, que tipo de ambiente me faz mal, que tipo de pessoa me faz bem e que tipo de pessoa me faz mal, eu tenho convicção que hoje, 22 anos depois, eu seria uma outra pessoa totalmente diferente. Com outras conquistas. Talvez com mais conquistas ou talvez com menos, mas eu pudesse ser feliz com menos ou talvez eu tivesse com muito mais, não fosse. E eu tenho certeza que eu seria feliz também. Sim. Entende? Então, assim, eu costumo dizer lá pra Carol, eu disse, Carol, é o seguinte, graças a Deus que eu não perdi o timing da vida no que diz respeito a fazer família, construir patrimônio e tudo isso, mas se hoje eu pudesse voltar 22 anos atrás, talvez eu não escolhesse trabalhar com o que eu trabalhei ao longo da vida toda, apesar de hoje me considerar um cara bem-sucedido e realizado profissionalmente. Até porque você construiu tudo, né? Como você falou, não ganhou nada aí. Não ganhei nada, não veio nada de graça. Foi tudo com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação. Porém, eu nunca trabalhei com uma atividade física que eu pudesse
exercitar minha vocação. Entende? Então, assim, todos os meus negócios, eles foram colocados... Olha, isso dá um corte Vai lá. polêmico, mas eu vou falar. Todos os meus negócios que foram colocados foram de maneira errada. Foram colocados pelas motivações erradas, mas deram certo. Por quê? Porque no final eu entendi que eu estava fazendo do jeito certo. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar 20 anos atrás com buffet de festa de criança, eu só pensava no quê? Ganhar dinheiro. Eu não pensava em exercitar uma vocação minha e da minha esposa para a gente executar um propósito, que o propósito acaba nas pessoas. Só que da minha esposa era a vocação dela. Então acabou que a gente trabalhou, prosperou. Porque a energia estava ali do propósito. Porque tinha o propósito dela envolvido, eu era o braço que obedecia a cabeça, que era a cabeça da minha esposa, e acabou que deu certo. Quando eu fui colocar academia, porque eu olhava assim para as academias de CrossFit, eu dizia, cara, eu sei fazer isso aqui muito melhor do que essas pessoas, então eu vou botar a minha academia para eu fazer do meu jeito e vou mostrar que dá certo. E realmente eu já estou há 7 anos com o CrossFit Aldeota. O mercado deu uma baixa muito grande agora no quesito CrossFit, e a gente continua lá firme e forte. O que era para ser uma coisa que eu coloquei para mim, para eu ter um lugar para eu treinar, para eu fazer do meu jeito, acabou que o quê? Virou um lugar de conexão de pessoas. Olha isso. Eu tenho lá no meu negócio, Nayara, lá no CrossFit Aldeota, eu tenho um filho nascido para cada ano de box aberto, de casais que se conheceram, começaram a namorar, casaram e tiveram um filho lá dentro. Então você tem um monte de avô, de neto. Eu tenho 7 bebês gerados dentro do CrossFit Aldeota. Que bacana. No final das contas, foi por um motivo egoísta, mas acabou que o meu propósito hoje foi plenamente realizado, porque hoje eu vivo da seguinte forma: através da atividade física e através da inteligência emocional, eu procuro impactar 100% das pessoas que estão ao meu redor. Certo. Seja da melhor forma. Se aquela pessoa pelo exemplo, pelo convívio. Por tudo. Pela oratória, eu sou influente, né? Então você eu não sou influencer, galera, eu sou influente, é o meu perfil de identidade. Aí, perfil de identidade Existem perfis de identidade, são o dominante, o influente, o estável e o analítico. Eu sou 42% dominante, 42% influente, 29% dominante. Tá? Então, o influente, ele preza por fazer diferente, pelo poder da persuasão. Então, assim, hoje o meu propósito de vida até o final é impactar o máximo de pessoas que eu puder até o final da minha vida. Sejam filhos, fornecedores, amigos, alunos. Então, hoje, se eu quero fazer exercício e não gosto e vou procurar a sua academia, eu não vou encontrar somente um local que tem um maquinário e professores qualificados para aquilo. Eu vou encontrar algo mais. Primeiro que assim, vamos lá. A minha academia nunca vai passar daquilo dali. É uma academia de bairro. Ela não é uma academia de rede. De rede. Para 3, 4 mil alunos. Eu sei o nome de todos os meus alunos. É uma coisa personalizada, né? Semi-personalizada, vamos dizer assim. Que chama? Box de CrossFit. Então, apesar de lá eu ter CrossFit, musculação e lutas, eu frequento os 3 ambientes por igual. Então, por exemplo, ontem eu treinei jiu-jitsu, hoje eu vou treinar CrossFit, amanhã eu vou fazer musculação. Enfim, eu tô sempre variando a atividade física, o exercício físico, por quê? Porque eu já treinei tanto CrossFit, já treinei tanto artes marciais, mas que agora eu tô variando. Assim, eu tive o privilégio, né, de conhecer você, de estar com você, dentro lá do perfil comportamental do curso que fizemos sobre comportamento humano. E ali trocamos informações, ideias. Mas o nosso telespectador, que quer entrar no mundo do exercício, mas precisa de um empurrão. De um empurrão, de uma motivação, que aquilo se torne um hábito. Você presta esse tipo de serviço? Você ajuda essa pessoa? Olha, eu tento transformar
o meu local de trabalho num ambiente extremamente receptivo para essas pessoas. Porque, assim, ainda hoje, a iniciativa tem que vir da pessoa que está lá sentada no sofá. Então, ela tem que buscar ajuda, né? Com o advento das redes sociais, com o comunicar, a gente tenta passar uma imagem de bem-estar, e a indústria do fitness, a indústria do cuidar do corpo, hoje ela é uma indústria multibilionária. Então, assim, tem muita gente trabalhando lá no topo do funil para fazer a pessoa enxergar que ficar sentado no sofá não é legal. Que quanto antes ela começar a trabalhar, melhor. Entende? Mas existe também aquela pessoa que diz, meu irmão, tô trabalhando, tô estressado, tô me separando da minha mulher, tô me mudando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, que arruma objeções e desculpas para tudo. Esse cara daí, olha para mim, cara. Conselho que eu vou te dar. 1 horinha, 2 horinhas por dia que tu vai tirar, que tu vai lá na academia, que tu vai fazer qualquer exercício físico da tua escolha. Hoje o pau que tem em Fortaleza são academias multimodais, musculação, bootcamp, spinning, forró, zumba, crossfit, jiu-jitsu, judô, muay thai, o que tu quiser. Se tu quiser um dia fazer uma coisa, outro dia tu fazer outra, vai numa academia, chega lá, procura os professores, testa todos os exercícios e vai fazer o que mais te agrada. Como eu falei no começo do nosso papo, não existe exercício físico melhor do que o outro. Existe o que mais se encaixa ao que o aluno está procurando, o que a pessoa está procurando. Por exemplo, a Nayara. A Nayara, eu já vi você várias vezes na musculação. Se a musculação te agradar, continua. Pois é, mas essa é a questão. O que eu gostava, o que eu gosto, o que eu sempre me identifiquei com Pilates. Então, eu sempre fiz Pilates. Nossa, que delícia, maravilhoso, beleza. Mas, diante do que a médica pediu, vamos oxigenar o seu cérebro, vamos oxigenar cada célula do seu corpo, você tem que levantar ferro. Eu quero você com músculo, eu quero ver seu músculo. Como meu amigo Kojak diz, tem que ter caroço de manga aqui. E aí, eu falei assim, sério, academia, levantar ferro? Então eu tive que aprender a gostar. Como é que eu tive que criar um propósito. Agora sou eu quem vou te fazer uma pergunta. Como é que está a sua relação com a musculação? Como é que você está chegando para treinar? Qual o ambiente que está lhe recebendo para fazer o seu treino? Como que você está se dando com o seu professor? Porque todas essas variáveis, elas devem ser levadas em consideração. Não por você, mas pelo profissional que está te atendendo e pelo local que está te recebendo para fazer a musculação. Se você tem uma prescrição médica de fazer musculação... Médica mesmo. Exatamente. Se você tem uma eu faço daqui 15 anos, 70 anos, eu já sei o que pode acontecer. Se você tem prescrição para fazer musculação, você vai fazer musculação. Então, assim, você tem que procurar um local onde você se sinta bem, que caiba, primeiramente, na sua rotina, certo? Se não tem onde estacionar, já não cabe na tua rotina. Por um exemplo, estou te dando um exemplo. Se é longe da tua casa ou longe do teu trabalho, já sai da rotina. Ou não é no caminho, né? Às vezes é no meio do caminho. Se tu não tem um horário antes de trabalhar, ou depois do trabalho, ou se você tem flexibilidade de horário, um horário que você consiga cultivar o hábito de ir todo dia, você vai começar e vai parar daqui a 2, 3 meses, porque não cabe na sua rotina. Então, assim, a importância da criação do hábito, ela vem a partir do momento em que você procura a melhor opção para você. Volto a dizer, não existe melhor academia, não existe melhor exercício físico, existe o que está melhor para o que você precisa naquele momento. No seu caso, você tem uma prescrição de musculação. Então, existem várias formas de você fazer musculação. Você sabia que existem vários tipos de treino de musculação? Você pode fazer musculação para hipertrofia, você pode fazer musculação para secar, você pode fazer musculação para ganhar densidade muscular, você pode fazer musculação para você ficar todo definido. Existem vários tipos de treino na musculação. O que vai agora? Da periodização que o teu treinador está fazendo para você. Então,
recomendo fortemente a quem estiver nos assistindo que você, ao procurar um local para treinar, se for musculação, que você tenha uma conversa com um professor, tenha uma conversa com o seu instrutor, não se conforme com aquela fichinha já que parece receitinha de bolo aquelas receitas de médico de antigamente, que você chegava lá, o cara já mandava, vai comer isso aqui, Só assim, tal, carimba e vai. Não se conforma, vai lá, o momento é importante, faz uma anamnese bem feita, senta com o cara, fala quais são as suas dificuldades, diz onde é que você sente dor, quais são as suas fraquezas, se tem alguma lesão, né? Por que você está ali. Qual o meu objetivo? Isso, para o cara entender as suas motivações, você próprio entender quais são as suas motivações para quando você quiser fraquejar na sua disciplina, na sua constância, na construção do seu hábito, você saber qual a motivação, o que foi que te fez estar ali em primeiro lugar. Pronto, que foi o meu caso, né? No meu caso, como eu sou consteladora familiar, o que eu sei? Que a doença, ela vem a serviço. Olha que coisa linda. A doença vem a serviço, tá? Ela vem por um motivo, para curar algo. Olha só, a doença vem para curar algo. No meu ponto de vista, eu posso quebrar o Alzheimer da minha família. Uma vez que eu não passe isso adiante, mudando meu ato, sendo exemplo para os meus sobrinhos, para os meus irmãos mais novos, para toda a família pode nunca mais desenvolver. Então, e por N motivos. Isso segundo a constelação familiar. A doença vem a serviço. Aí tem N motivos que ela vem a serviço. Para colocar ordem em alguma questão. Não só para quebrar padrões, mas para N questões. Então, o que eu pensei? Bom, ela vem a serviço de algo. O que será que vem a serviço? Eu vou descobrir a serviço de que ela veio. Enquanto eu descubro, porque a jornada que é o interessante, né? Não é simplesmente descobrir. O processo de descoberta que é o X da questão. Eu vou mudar a minha vida. É a oportunidade que eu tenho de fazer o que eu preciso fazer. E esse vai ser o meu grande motivador. Como é que você está encarando esse processo? Está sendo prazeroso para você? Está sendo sofrido? Não está sendo sofrido porque foi uma decisão dentro de um propósito. E eu comecei a jogar para o universo, né? Eu jogo para o universo e digo, universo, agora eu vou. Me ajude. Gente, abre uma academia de altíssimo padrão lá em Baturité. Legal, aquela academia é bem legal. Passei lá, inclusive estou te devendo um treino lá, né? Tá sim. Então, isso são leituras que você vê assim, não, estou no caminho certo. Se o universo está me ouvindo, como que eu não vou obedecer? E quando eu falo universo, eu estou falando de Deus, chama do que você quiser. E aí eu comecei a envolver todo mundo. Aí eu gravo vídeo todo dia, dizendo, olha, eu estou aqui de novo, é meu sobrinho que está lá em São Paulo, liga, tia, que coisa boa, a senhora está me incentivando. Legal. Isso é interessante porque, assim, eu como dono de academia, eu já tive aquela fase do treina, posta, né? E hoje eu tô meio low profile, por motivos pessoais. E eu recebo muita mensagem de gente, cara, cadê? Parou de treinar, por que não posta mais nada e tal, cara. Tu me motivava tanto quando tu fazia com aquele treino assim, aquele treino assado e tal. E às vezes a gente está inspirando pessoas que a gente nem imagina, nem né? imagina, exato. E até a própria dona lá da academia, né, a Vacona, Lia, eu falei assim, Lia, eu vou treinar de hoje, porque desde o primeiro dia que abriu a academia, tá, que eu tô lá. E aí eu falei assim, de hoje até os próximos 30 anos, que aí eu vou ter 85. Então, Lia, quando eu tiver 80, né? 30 anos, tô com 55, 80. Quando eu tiver 80 anos, Liz, você vai ter a minha idade. Você vai ter uma velhona assim, eu vou ter uma velhinha assado, mas uma velhinha... Pois é, engraçado. Só abrindo esse parênteses que você falou da idade, eu tenho lá na minha academia
um aluno de 98 anos. Olha que lindo. O seu Tarcísio. Eu vou lá conhecer ele. Porque eu quero ser ele amanhã. Eu tenho um aluno de 98 anos, ele vai treinar 3 vezes por semana, ele vai acompanhado da filha. Eu já fiz, inclusive, até um material com ele. Pessoal que for no podcast aí, eu vou colocar... Como é que ele chama? Seu Tarcísio. Tarcísio. Cheiro, seu Tarcísio. Vou aí conhecer o senhor. O Tarcísio é uma figuraça, um patrimônio lá do boxe, assim, super querido, lúcido, trabalhou muito na vida, hoje vive para cuidar enfim, do corpo do dele. corpo, tá vivendo e tal. E ele vai a pé, faz a caminhadinha dele, chega lá, faz a musculação dele. Ele disse que depois que ele entrou na musculação, a vida dele mudou completamente, porque ele conseguiu recuperar movimentos que ele tinha perdido ao longo dos anos, né? E isso é uma coisa que me pegou muito, porque eu tinha muito aquela coisa comparativo musculação-crossfit. Por quê? Porque o crossfit, apesar de ter muito preconceito... Como assim preconceito? Desculpa. Vamos lá, isso é uma questão... Quando o crossfit apareceu, alguns anos atrás, tipo 10 anos atrás, o crossfit ele veio para revolucionar o mundo fitness. Essa que é a realidade. Hoje, para mim, na minha opinião, como educador físico, como profissional de educação física, é a metodologia de treinamento esportivo que mais entrega resultado para veja bem, qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida, o corpo daquela pessoa vai mudar, o condicionamento físico daquela pessoa vai mudar, a saúde daquela pessoa vai mudar. Por quê? Porque é uma metodologia de treinamento... Para quem não entende, qual que é a diferença? O que é o CrossFit, gente? O CrossFit, por definição, ele é treinamento funcional de alta intensidade, constantemente variado. Porque são exercícios rápidos, repetitivos, descansa, vai de novo... São exercícios variados, onde você utiliza movimentos funcionais. O que é o movimento funcional? É o movimento que te faz viver. Sentar, levantar, puxar, empurrar. São movimentos que eu já pendurar. Faço no dia a dia e nem percebo. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo agora que vai deixar bem. Qual é o movimento mais básico que o ser humano pode ter na vida? Sabe dizer? Sei. Qual? No banheiro, no trono. O que você faz no trono? Força! Não, o que você faz? Seca. Não. Urina. Quando você chega no trono, o que você... Senta. Pronto. Sentar é o exercício mais básico que existe. Olha você tem que sentar para comer, você tem que sentar para trabalhar, você tem que sentar para estudar, você tem que sentar para usar o banheiro. Para namorar. Para qualquer coisa. Para aqui, ó, fazer um podcast. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, existem duas coisas quando você senta. A primeira delas é a seguinte, quando você trabalha sentado, a primeira coisa que você faz, você fica cifótico. Né? E segundo, levanta, senta. Levanta, senta. Se você não levanta da maneira correta, você acaba criando uma hérnia. Se você não senta da maneira correta... E aí o CrossFit... O CrossFit, a gente trabalha muito agachamento. Então, no agachamento do CrossFit, você agacha com uma perna, você agacha com duas pernas, você agacha com peso, você agacha com outros elementos. Você faz só agachamento livre com seu peso corporal. Tá. Então, o que acontece? Trabalha muito a questão da linha média, que é o quê? O que é a linha média? A linha média é toda a parte de abdômen, core e a parte posterior também. Então, o CrossFit, ele busca com que você prolongue sua capacidade de trabalho. E o que é prolongar sua capacidade de trabalho? Prolongar o tempo, como você vai sentar, como você vai levantar, empurrar, se pendurar, correr, levantar, tudo trabalho de forma funcional. Corpo. Tá. Já a musculação, acontece um processo contrário, porque a musculação, o que ela faz? Ela trabalha a musculatura de forma isolada. Então tem o dia do peito, tem o dia das costas, tem o dia do ombro, tem o dia do braço, tem o dia da perna. No CrossFit não tem isso, é todo dia, é tudo. E aquilo que fala na musculação, não, todo dia tem que ser o músculo, porque tem que repousar o músculo. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso para a musculação. Cientificamente... E aí como é que fica o CrossFit? É porque no CrossFit, como ele é constantemente variado, a gente acaba fazendo essa miscelânea de movimentos que você trabalha toda a musculatura do corpo, mas com ênfase em alguma parte. Então eu preciso sim de um profissional para me dar aula de CrossFit. Lógico. Não aí só aula a minha academia... Não só aula de CrossFit.
musculação, qualquer exercício físico, eu recomendo que você procure um profissional. Mas voltando ao assunto do preconceito. Então, Sim. quando o CrossFit veio para o Brasil há 10 anos atrás, nós não tínhamos a qualidade e a quantidade de professores que a gente tem hoje. E incomodou muito o pessoal da musculação, incomodou muito o pessoal dos outros esportes. Então ficou estigmatizado como um esporte lesivo, um esporte que lesionava. E aí a gente Fizeram uma máfiazinha e ficou uma fofoca. ficou aquele preconceito de que Ruído. CrossFit lesiona. Eu ouvia da mão. Qualquer exercício feito inadequadamente vai Eu lesionar. ouvia da boca de fisioterapeutas, colegas, que diziam: Fred, eu quero que tu abra mais 10 CrossFit desse em Fortaleza para tu me encher de paciente. Eu disse: cara, pois se tu receber um meu lá, que não seja para fazer um trabalho preventivo lá, aí eu pago a consulta dele para você. Porque o que a gente mais preza no CrossFit é a qualidade do movimento. Só que o meu aluno nem sempre ele se respeita. Ele chega, em vez de ele botar uma barra lá com 50 quilos para ele fazer 10 agachamentos, ele quer colocar uma barra com 120. E aí vocês chegam. A gente vai e tira, não deixa fazer. Entende? Então, assim, a atividade, o exercício físico, ele busca aumentar a sua longevidade. Sim. O CrossFit em si é ainda mais. É prolongar a capacidade de trabalho e te tornar funcional. Então, hoje eu não sento do mesmo jeito que eu sentava antigamente. Hoje a minha postura corporal mudou. Eu ando todo o tempo com a minha coluna ereta. Eu não sou mais cifótico o tempo todo. E de peito aberto. De peito aberto. Então, sim, são coisas que o exercício físico ele vai te dando, né? Dependendo do... Você olha de longe, você sabe que se o cara faz CrossFit ou não. Você sabe que quando o cara dá musculação. Você sabe quando o cara é de artes marciais. Fica meio estereotipado. Hoje, uma coisa que está muito em alta em Fortaleza. Tem que ter resistência, né, para fazer CrossFit? Ou ganha-se essa... Não tem que ter nada. Tem que ter disposição para começar. Ai, Fred, eu fiz uma aula de CrossFit, quase que eu morro. Pois é assim, a intensidade, lembra que eu falei? Exercícios funcionais constantemente variados de alta intensidade. A intensidade é o que vem por último. Por quê? Porque você só vai colocar a intensidade quando você estiver sabendo fazer tudo muito bem. Até você saber fazer tudo muito bem, eu não vou deixar você colocar a intensidade. Vai ver quando você foi lá no CrossFit que você foi, te deixaram passar um pouquinho da intensidade que não deveria ter passado. Era para ter um coach ali todo o tempo do teu lado olhando, calma, não precisa desse peso todo, vamos colocar um pouquinho menos. Hoje é mais para você se familiarizar com os movimentos e tal. Só que o ser humano em si, aí vamos entrar no mindset da pessoa. O ser humano, por natureza, ele não nasceu para ser mais um, ele quer ser o cara, ou a cara, né? Vamos dizer assim, né? Então ele tá ali na sala com 15 alunos. Vê o pessoal fazendo lá um exercício com, sei lá, 100 repetições de agachamento. Ele vai querer fazer 100 repetições também, por que não? O cara do lado tá fazendo, ele vai querer fazer, mas só que às vezes a gente chega, o treino hoje são 100 agachamentos, mas eu sei como tá na primeira semana, faz só 50. A gente já orienta antes. Para poder amanhã, no outro dia, o cara voltar e voltar e voltar e voltar e voltar e criar o hábito. O hábito. Então, tudo isso é psicológico, tudo isso é identificação de persona, tudo isso é... Por exemplo, tem aluno que não gosta de corrigido, tem aluno que adora ser corrigido. Eu amo. Pois é. Então, o que acontece? Na faculdade de educação física, não é ensinado identificação de persona. Não é. Não é identificado. Não é identificado análise de perfil comportamental. E é fundamental, né? Quando eu vou dar aula, assim, eu sou formado tem alguns anos, né? E eu sou dono de academia já há 7 anos. E quando eu vou dar uma aula, o meu aluno chega para mim e fala assim: Fred, cara, poxa, por que, cara, um desperdício, tu não dá aula, por que tu não dá aula, por que tu não dá isso, por que tu não dá aquilo? Eu disse: cara, deixa eu falar uma coisa para você, olha só, eu tô aqui te dando uma aula hoje, porque eu cheguei aqui no box, vi a turma bonita e achei que vocês mereciam uma aula especial. Fui lá e dei uma aula. Agora tu imagina o teu treinador, que é o cara que dá essa mesma aula que eu tô te dando aqui uma vez, a cada, sei lá, 2, 3 meses, o cara tá dando essa aula que eu tô te dando, só hoje ele vai dar 5 aulas dessa. E ele tem que dar com a mesma qualidade.
E ele tem que entender que você gosta de dar aula de um jeito, que o fulano gosta de dar aula de outro jeito, que o Beltrano gosta de dar aula de outro jeito, ele tem que dar conta de dar a mesma aula para todo mundo. Esse cara aqui é que é o cara diferenciado. Então eu costumo dizer hoje para todos os meus alunos, para o pessoal do mercado do meu fitness, né, de quem me procura para estabelecer parcerias comerciais, para desenvolver negócios, eu costumo dizer hoje, galera, eu não sou treinador de pessoas no mercado fitness, eu sou treinador de treinadores, assim como eu sou treinador de gestores. Então eu treino pessoas para conhecerem pessoas, para fazerem o negócio rodar. Hoje o que eu menos vendo lá na minha academia é mudar o corpo da pessoa. Hoje é muito mais criar um hábito, melhorar a qualidade de vida, prolongar a capacidade de trabalho, se conectar com as pessoas que vão te acrescentar em algo, como eu falei anteriormente, né? São vários casais formados, filhos que nasceram lá, várias empresas que nasceram lá dentro, vários negócios que nasceram e prosperaram e que já estão aí, ó, pá, vários boxes que apareceram, que nasceram de pessoas que foram estagiários meus lá, se transformaram em professores, saíram, colocaram os seus próprios negócios e estão lá. Quer Ou dizer, seja, a pessoa precisa entender como que o cérebro absorve o hábito. exatamente. O X da questão, aqui ó, o hábito, bem grandão. Tudo É isso, o hábito. Ou o exercício físico é consequência. tudo isso que eu tô falando, todo esse recorte que eu fiz aqui, tirando o exercício físico fora, são coisas para reforçar como se cria o hábito. Entende? Então, assim, Então eu preciso de um propósito, primeiro uma proposta. uma proposta. Uma Então proposta. explica aí a diferença de proposta e propósito. Porque assim, vamos lá, a proposta, ela é temporária e ela é mutável. Certo. O propósito não, o propósito tem muito a ver com o quê? Com princípios. Certo. A proposta tem a ver com valores. Então, vamos lá, eu quero botar o shape em 1 ano. Beleza, você vai ter uma proposta que durante 1 ano você não vai comer nada fora da sua dieta, você não vai faltar treino, você vai priorizar o treino acima de tudo, e daqui a 1 ano você quer ir pro carnaval saradão, trincadão. Eu cheguei a Isso é uma perguntar isso pra proposta. você. Eu falei assim, Fred, quanto tempo eu preciso para ficar assim, com os músculos definidos? Poxa, aquela mulher treina. Se você fizer todos os dias, com a idade que você tá, né? Climatério, não sei o quê, com 1 ano, você me analisou lá. Com 1 ano, você tá do jeito que você quer. Então, isso é uma proposta. Uma proposta, isso não é um propósito. Agora, eu ter uma vida toda onde o exercício físico, a disciplina, vai estar numa constância, isso continua uma proposta? Não, Já é um aí propósito. já é um propósito. Tá. E aí o hábito, ele entra nas duas coisas, tá? A proposta, eventualmente, ela pode se tornar um propósito. Mas o propósito, ele é uma coisa muito mais intrínseca. Porque eu não faço isso hoje só por mim. Eu não faço, mas não faço mesmo. Gente, são tantas pessoas hoje que estão envolvidas com essa minha mudança de vida, de trazer o hábito do exercício físico, que não impacta mais só na minha vida. Entendo. Mas como eu estava te falando, você querer fazer tudo depende da motivação. No seu caso, é longevidade. Sim, com qualidade. É muito fácil uma proposta de começar a praticar atividade física pelos próximos 30 anos, é uma proposta. É uma proposta. Por quê? Partiu Porque ela tem um prazo de validade. Daqui a 30 anos, você está dizendo para o seu cérebro que eu renovo ou não. que você pode renovar ou não. Exatamente. Agora, se você disser assim, eu não me vejo mais um dia sequer sem treinar, a não ser que eu tenha um dia muito cheio e que não me permita ir na academia. Mesmo assim, quando eu chegar em casa, eu vou tentar me mexer, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo e tal, e tal, e tal. Então, o que acontece? A parte da atividade, do exercício físico, para mim, já passou de proposta há muitos anos. É um propósito que eu tenho de me movimentar todos os dias. Por exemplo, eu confidenciei para você uma coisa de bastidor, né?
tô de mudança e tal. Meus dias têm sido super cansativos. Eu vou sair daqui, vou pra minha academia e vou fazer o meu treino. Por quê? Porque quando eu chego em casa à noite para dormir, quando eu não treino, fica aquela sensação, faltou alguma coisa no meu dia. Embora eu tenha tido Porque um já tá dia, aqui o hábito instalado. embora eu tenha um dia que começou às 6 da manhã e terminou à meia-noite. Entende? Se eu não tive aquele tempo de qualidade para fazer o meu treino, seja ele qual for. E outra coisa que eu falo sempre, às vezes o feito, o mal feito, ele é melhor do que o não feito. Do que eu não feito. Eu já tive aí vamos colocar esse mal feito em parênteses, porque treino mal feito é o não feito. Mas o treino mal feito que eu digo é o seguinte, poxa, eu só tive 40 minutos para treinar hoje. Sim. Beleza, o que é que eu vou fazer? Vou fazer 40 minutos de cardio. É melhor você fazer 40 minutos de cardio do que você não fazer cardio nenhum. Isso. Mas para mim, que sou acostumado a treinar 1h30 por dia. Entende? Então, assim. Eu tenho um bom hábito de estar presente. E hoje, quando eu estava aqui arrumando o cenário, me maquiando, me arrumando, gravei um story já dizendo que ia fazer depois das 2 gravações, que era treinar. Aí eu falei assim, mas se eu não estou presente aqui, por que eu já estou pensando que eu vou fazer lá? Mas é porque eu já estava gerando em mim o compromisso do hábito para eu não ter uma desculpa. Não, mas eu tô maquiada, aqui que eu tiro essa maquiagem para treinar. Nem que eu vá maquiada, meu filho, mas eu vou treinar. É isso. Isso aí vai muito do mental também, né? Vai muito daquela coisa de você se preparar para alcançar um objetivo. Então, voltando à questão da proposta. A proposta, dependendo do que você quer para ela é muito fácil de se tornar um propósito, né? Então, hoje, o meu propósito de impactar pessoas, ele passa muito pela forma com que eu levo a minha vida. Então, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, eu sou empresário, sou treinador de treinadores, treinador de pessoas, pratico atividade física regularmente. Por onde passa, deixa sua marca. Tento, né? Tento deixar. Então, assim, faz parte do meu propósito o exercício físico. Eu acho muito pouco provável que daqui a 10, 15 anos, Nayara, a gente sente lá no seu santuário para a gente tomar um vinho e eu esteja com um corpo muito diferente do que eu estou aqui, porque a minha rotina não vai deixar isso acontecer. O meu propósito não vai permitir com que isso aconteça. Eu faz parte da minha identidade hoje, faz parte de quem eu sou. Então, e tudo isso começa do hábito. Tudo isso começa do hábito. Tudo isso do hábito você procura encaixar o exercício físico para você se conectar. Primeiro que você tem aquele momento ali com você durante o dia, para você colocar os seus pensamentos em ordem, para você Porque você tem que se planejar, né? Pensar, para você esquecer um pouco dos problemas. E aí eu aprendi recentemente com um amigo francês, que ele disse que o problema só existe porque existe uma solução. Se não tem solução, é porque não é problema. Não é problema. Um abraço, Renê. Então, assim, eu tenho muitos programadores, alunos. Programadores que o cara, no meio do treino, o cara sai, Fred, cara, eu tive um estalo aqui, eu tenho que ir pra casa agora, porque é o bug que eu tô há 2 dias aí. Caraca. Travado. Numa explicação que vocês deram aí, eu levantei o peso, quando o peso estava aqui em cima da minha cabeça, destravou aqui, eu tenho que ir para casa. O cara sai no meio da aula, vai embora, pai, depois o cara manda mensagem. Porque a célula, né, o oxigênio, ele limpa a célula. E aí destrava, gente. Pois é tão fisiológico. Eu tive vários insights já, em situações que, assim, como eu sou dono de academia, eu treino às vezes em horários bem peculiares. Por exemplo, lá no CrossFit Delta a gente não abre sábados e domingos, a gente só abre pela manhã, não abre à tarde. Às vezes de manhã eu fui, aí comecei a me ocupar com uma coisa, com outra e tal, não deu tempo de treinar. Aí eu vou à tarde sozinho, ligo o som só pra mim, ligo meia luz, eu vou fazer o meu treino. Foi o mesmo treino que eu deveria ter feito de manhã com os alunos, eu faço sozinho. E aí eu fico ali pensando na vida e tal, aquela coisa toda, já, tipo assim, você tem ideia, já
ganhei muito dinheiro com ideias que eu tive durante... Ali na sua solitude. Isso, naquela solitude que eu tava ali, Tá. colocando os pensamentos em dias, Você porque o hábito me obrigou a ir treinar. Aham. Você falou o nome do Renê, né? Renê é meu esposo. Algo que eu tenho aprendido com o Renê esses anos que estamos juntos, já temos aí 17 anos, escolher com quem convive. Gente, como esse hábito, ele traz uma saúde mental, né? Essa frequência que você troca. Eu escolho conviver, eu escolho tomar o vinho, eu escolho... Isso é um assunto bem... Ele tá bem em moda hoje, né? Com o advento dessa... E ele já exerce isso desde sempre, viu, gente? Mas a gente tem, ao longo da vida, tem o privilégio de conhecer algumas pessoas que têm o pensamento um pouco fora da caixa, né? Uhum. Tenho aprendido ao longo do tempo que o ambiente, ele muda tudo. Ele muda quem você é. Ele muda a sua persona como pessoa. Você muda o jeito de falar, você muda o jeito de se vestir, você muda o jeito de olhar para as pessoas, você muda o jeito de raciocinar, inclusive. Muda tudo. Então, a minha academia, se eu tivesse essas informações há 7 anos atrás, ela seria totalmente diferente hoje. E em 2025 a gente está promovendo uma série de mudanças, porque o ambiente que a gente está querendo proporcionar lá é o que vai mudar ainda mais pessoas. O ambiente, ele é extremamente importante para a construção de qualquer hábito que você queira ter. Olha isso, gente. O ambiente é importante para a construção de qualquer hábito que você queira ter. Qualquer um. Nossa, me veio uma ideia aqui. Trazer uma arquiteta para falar sobre arquitetura e saúde mental. Gente! Talvez. Talvez. Mas essa ambiência, ela pode ser... Entendeu? Isso é Fred, gente. A gente vai conversando e as ideias vão surgindo. Olha só, essa ambiência, ela pode ser diagnosticada de diversas maneiras. Desde a arquitetura, como a ideia que você teve agora, né? E tem vários estudos, não só de arquitetura, mas, por exemplo, tem aquele Feng Shui, né? Que é disposição dos móveis na casa e tal, energético e tal. Não tenho conhecimento de caso sobre isso, mas sei que é capaz de mudar qualquer tipo de ambiente. Sim. Mas também a ambiência com relação a, por exemplo, vamos lá, se tu quer mudar de vida, se tu quer colocar a atividade física como uma proposta para ti, vai se cercar de pessoas que tenham bons hábitos, vai se certificar de pessoas que sábado, em vez de ficarem, vão pro happy hour na sexta-feira, para perder o sábado de manhã, se cerca de pessoas que sexta-feira escolhem um cinema, escolhem um jantar para acordar cedo no sábado e fazer atividade física. Aí sim, no sábado, o cara dá uma relaxada. Escolhe pessoas que elas estejam com as propostas alinhadas com as suas propostas. Não adianta você querer estar aqui. É igual o cara casado andar como solteiro. Não dá. Não dá. Não dá. O cara que quer ter atividade, o cara que quer pegar os exercícios físicos e colocar isso na vida dele para melhorar como pessoa, para cuidar da saúde mental dele, não tá bem. Como é que esse cara vai ter o melhor amigo dele, um cara de farra que dá virote em cima de virote? Não dá. Não dá, são coisas que não casam. Então, o ambiente, ele acaba influenciando totalmente os hábitos que você vai querer ter daqui para frente. O meu arquétipo principal é a Afrodite. E a Afrodite aprecia muito a beleza, o belo, né? E domingo agora eu fui treinar. Quando eu chego na academia, eu falo assim, mas o que aconteceu? Só tinha gente bonita. Olha que legal. Os outros dias tinha gente do jeito, assim, né? Acima do peso, aquela coisa toda. Mas eu entendi. O domingo é o pessoal que se cuida mais. É isso. Aí eu entendi. O pessoal focado ali, disciplinado. Pessoal mais Até a respiração do povo é diferente. É isso. É porque esse pessoal, normalmente, que treina de domingo, já é um pessoal que está no estágio um pouco mais avançado no condicionamento físico, no nível de treinamento, na consciência corporal. E sabe que eu vi lá, né, no caso em Baturité, até turistas. Você acredita? Turista
Olha isso. Porque como a minha academia fica próxima da orla, eu recebo muita gente de fora lá, né? Aham. Eu já recebi piloto de avião japonês, Olha isso. já recebi o mais diferentão foi um cara da Indonésia. É lindo isso, né? Pois é, esse cara tava aqui, o cara tava lá, não sei o quê, e aí a minha funcionária na época chegou, Fred, tem um cara ali falando todo enrolado, eu não entendo nada. E aí eu fui lá gastar meu inglês com ele, aí o cara, eu sou da Indonésia e tal, tal, tal. E disse, ó, seja bem-vindo, venha treinar e tal. E outra foi um neozelandês, o cara era dono de um box de CrossFit na Neozelândia, tava, Caramba. tava aqui fazendo downwind, né, windsurf, Uhum. mas o cara gostava de CrossFit que preparava ele para windsurf. E aqui o Ceará, toda a parte do litoral oeste está toda se desenvolvendo financeiramente, estruturalmente por causa do kitesurf, que é um É, esporte tá relativamente tá novo, mudando tá assim mudando a tudo. cara né, Isso, do isso, litoral. isso. Mas é o quê? O hábito, O hábito. entendeu? Interessante. Pois é. Fred, eu continuaria aqui a noite toda. Pois é assunto aqui, né, cara? A gente passou, foi um final de semana inteiro aí conversando. Gente, tive o privilégio de receber Fred Guedes e a sua esposa, Carol. Linda, linda, linda. Se o He-Man aqui é bonitão, você não tem noção da esposa dele, nem ti, viu? Nem ti. Mas ela tem que dar em mim mesmo, ela tem que ser melhor que eu mesmo. Tá certo. Nós Linda. tivemos o privilégio de recebê-los, foi uma convivência maravilhosa. O universo colaborou, tinha outro casal lá em comum, né? E eu quero trazer o Fred, viu, Fred, de novo aqui. Vamos lá. Mas não é para falar de exercício físico, mas não deixa de ser hábito. Eu entendo que vale a pena você compartilhar com o público a tua história de vida, Opa, vamos a tua lá. trajetória de sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu estou falando de um casamento bacana, de uma esposa extraordinária, de filhos assim que dá gosto, né? Muito obrigado. É muito lindo isso. Muito obrigado. Eu recentemente eu cheguei a essa conclusão, que o grande objetivo da minha vida eu já tinha conquistado, que era a construção e manutenção da minha família, que daqui pra frente o que viesse era Lucro. lucro, era bônus, tipo, financeiro, patrimonial, viagens. Eu não tenho mais essas ambições. Eu quero agora que os meus filhos vejam o desenvolvimento dos meus filhos, Eles sejam curtir melhores que você. eu não tenho dúvida que serão. Curtir a minha velhice com a minha esposa, impactar pessoas, como eu falei pra você, né? E gozar de momentos onde a gente possa ter bons papos, boas Como conversas, tivemos, como né? tivemos. Foi um final de E semana vamos ter super que ter agradável. prometido aí levar uns amigos bem interessantes pra gente trocar. E voltarei com toda certeza. Mas separa umas 3 horas de podcast aí que é história, viu, amiga? É, É vamos história pra trocar muitas contar. ideias, muitos projetos de vida. E agora, por favor, deixe. Oi? Vamos fazer o episódio na Serra. O Kojak Olha tá que dizendo aí, privilégio, ó. vamos lá, Kojakão aí. Pessoal, o Kojak, assim que eu Tá tenho o até Kojak, o Kojak. Kojak é o cara que está produzindo aqui o nosso podcast. Tive o privilégio de treinar com o Kojak alguns anos atrás e Já tal. foi campeão de MMA, viu? Pois é, e assim que eu entrei, que eu olhei, eu disse, Kojak nossa, Matias, que pessoal. massa, que legal. Fotografia, é. Parabéns, Kojak. Obrigado por me receber aqui. Estou super honrado. Então, fica assim, o próximo na Serra, tá? Vambora. E aí você vai contar da tua trajetória de vida, que é bem interessante. Gente, eu não vou dizer nada. Eu só digo que vale a pena porque é curiosa. Vocês Dá um vão livro, não dá? Dá um livro. Olha, não vou nem dizer o que eu vou fazer. Tá Mas vai ser certo. babado, tá Vambora, certo? vambora. E para encerrar, deixa um recado bacana para essas pessoas. O que você deixa de recado em relação a hábito? De forma geral, claro, pegando exercício físico, que é importante, mas de forma geral. Hábito para uma vida extraordinária. Eu vou dar um recado de uma forma um pouco diferente. Talvez a gente vai falar a mesma coisa, mas eu vou dar um recado olhando para a câmera. Tá. Porque é uma coisa bem, bem bacana que eu tenho tido isso comigo. Então, vocês que estão nos assistindo, gente, existe uma coisa na nossa vida que a gente tem que ter sempre, desde sempre, que é intencionalidade. Tudo que você for fazer, você põe a sua energia e faça querendo algum retorno, alguma
chegar em algum lugar. Então, quando você parte com intencionalidade, a criação do hábito, ela é automática, ela é orgânica, ela é natural. E essa camisa aqui, ó, faz parte da minha intencionalidade. Eu vim com ela aqui com um recadinho, ó. Never give up. Quem cria hábito não desiste. Nunca desista. É isso que eu quero falar com intencionalidade. Sai do sofá, vai treinar, vai cuidar da tua saúde mental, vai criar teus hábitos, vai prosperar, vai ser gente. Beleza? Uhul! Obrigada, Fred! Tamo junto, Nai. Valeu, obrigado pelo convite.